estamos agora, né, iniciando aqui o segundo bloco da nossa live da Coletiva Negras Fotografias. É uma live do mês de julho, celebrando tudo que se celebra esse mês em relação às lutas, vidas e conquistas de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, e celebrando também os 4 anos da Coletiva Palia. Então, Thaís Alvarenga. Sim, então é isso, assim, o meu trabalho é voltado para documentar a minha história e a história dos meus. Acho que eu tinha falado na outra parte, acho que deu para todo mundo escutar, né? Pode repetir, pode repetir. Sintetiza, assim, que você faz o registro, né? Faz o registro. Isso. Isso, o registro na Vila Kennedy, não só na Vila Kennedy, né? Eu fotografo muito os lugares que eu vou. E como eu falei, atualmente, até antes da pandemia, eu não estava tão ativa porque eu estava envolvida, focada em outros projetos que tinham a ver com a fotografia, mas não necessariamente o ato de fotografar, sabe? E minhas imagens, elas são feitas muito por celular também, porque transitar o território é um território que vive em diversos momentos, né, e muito deles de violência. Quando a gente chega com câmera, mesmo eu sendo moradora, a câmera nem sempre ela é bem vista, né, bem recebida. Então, eu comecei a adotar uma estratégia de fotografar com o celular, e pensando mais na importância de ter a imagem do que na qualidade, né? E questionando também muito que qualidade é essa, né? Porque é tudo tão imposto, assim, sabe? Essa ditadura da imagem perfeita. E a gente acaba acreditando, né? Quando a gente começa a estudar fotografia. E aí, então, eu também foco muito em quebrar esses padrões, sabe? De uma fotografia perfeita, até porque eu não tenho tantos recursos de equipamento para conseguir fazer esses padrões, então eu tento criar a minha estética, a minha linguagem com o que eu tenho na mão, sabe? E colocando mais em foco a história que é contada através daquele momento, a história que conta um pouco das minhas raízes, independente de ser alguém da minha família, do meu sangue, mas as vivências, sabe? Que eu busco mostrar as vivências positivas, né? Que elas não são muito contadas sobre nós, mulheres pretas, sobre nós favelados, sobre nós pretos. Então, assim, ter esse cuidado também na hora de contar as imagens é algo que eu preservo muito, sabe? E o resultado, né? Eu lembro que a Thaís foi lá na escola que eu dou aula, uma escola aqui em Bangu, e ela foi pegar umas fotos para uma exposição da coletiva, e aí eu estava com as fotos na sala e falei para a turma que ela ia subir, que ela ia mostrar o trabalho dela, e foi tão importante ela ter falado para os alunos que ela fazia o trabalho com o celular dela, sabe? Deu assim um gás, uma sensação de que eles têm essa potência, que eles podem fazer um outro uso do celular e que eles não costumam fazer. Porque realmente o resultado do seu trabalho feito com o celular é assim, sabe? Não, acho que não deve nada à beleza, ao efeito que se obtém com as máquinas. É um trabalho muito bonito de se ver, conquista muito. Sim. Pela forma. Eu vou, nesse segundo bloco de live, que eu não sei se a gente recupera o primeiro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, encerrando agora com você, vou trazer a Ana, que ainda não entrou, e vou trazer aquelas que já entraram para a gente ter um registro de todas, tá? Né? Fortalecer essa rede que pode alimentar outras redes presenciais a partir desse encontro virtual nosso aqui. Muito bem lembrado, Thaís. Tá bom, gente. Um beijo em todos. Adorei aqui ler os comentários. Todos muito, muito queridos. Beijos. Beijo, Thaís. Eu vou então pedindo a Ana Paula para dar um alôzinho aqui, para ficar mais fácil de chamar a Ana Paula, que chegou depois.
mas que eu já vi por aqui. E Ana Paula Alves Ribeiro, que é uma queridona, hoje professora da UERJ, e que eu conheci no mesmo momento em que conheci a Bárbara, quando ela era ainda uma estudante, uma mestranda da UERJ. Hoje ela é professora e está à frente aí de um museu virtual também, e está aqui com a gente no Negras Fotografias, coletivo de mulheres negras em ação na fotografia. E a Ana está chegando. A gente dá boa noite a ela. Olha ela. Oi, Ana. Oi, oi, tudo bom ver vocês? Eu estou muito feliz em estar aqui, né? E muito feliz com essa live. Tenho o maior, né, carinho e orgulho, né, do grupo, enfim. Então, Ana, quando a gente chamou, fez o primeiro chamado das fotógrafas, e fiquei super feliz da Bárbara ter te chamado, ter te convidado, e quando você trouxe as primeiras fotos e a gente foi fazer a curadoria, eu vi aquelas fotos que tinham a ver com a Portela, ou era com uma escola de samba, e eu fiquei lembrando da tua trajetória acadêmica, porque na tua dissertação você também falava disso. Então, você fez uma confluência, né, da fotografia com a sua trajetória acadêmica, e acho que isso é bacana também trazer para essa roda. Então, né, bom, como a Ci disse, eu sou da UERJ, fiz graduação, mestrado e doutorado, mas sempre trabalhei com violência urbana, né? Então, durante o mestrado e o doutorado, eu praticamente não fotografava. Eu tinha muito interesse em fotografia, mas não fotografava porque eu estava trabalhando com violência e no meio de um conflito, né? Então, eu achava muito delicado e muito tenso carregar câmera, né? Estou falando de um momento que a gente não tinha câmera nas máquinas, não tinha nem celular ainda, né? Então, e aí eu passei praticamente 8 anos sem fotografar, né? Eu venho de uma família que é de fotógrafos amadores, meu avô era um fotógrafo amador, minha mãe também, enfim. E quando eu chego ao doutorado, eu vou fazer o doutorado sobre escolas de sambas mirins, Associação das Escolas de Sambas Mirins, né? E foi muito interessante, porque os meus próprios interlocutores pediram uma fotógrafa para acompanhar as crianças nos desfiles. Então, as crianças me fizeram voltar a fotografar, né? Então, as primeiras fotos que eu mando para o Negras Fotografias são justamente as fotos das crianças em desfile no sambódromo, no carnaval. E aí, a partir daí, já no final da tese, que finalizei há 11 anos atrás, eu começo a fotografar festas religiosas, né? Festas de uma forma geral, carnaval, desfile, muito mais ligado às minhas pesquisas, e também começo a fotografar festas religiosas como Iemanjá, São Jorge, enfim. Até começar a fazer pesquisa sobre cinema, né? E aí, o que a TT falou, né? A gente sente falta da rua, começa a fotografar o urbano, enfim. Eu tenho fotografado nos últimos anos basicamente cidade, intervenções urbanas e cidade e arquitetura. E aí, Ana, quando a gente pensa nessa ida aqui no projeto Olhar e Escuta em Rede de Criação, nessa ida para os territórios, o que você pensa dialogar, trocar com cada território? Assim, a gente vai para a Zona Oeste, né? Tem alguma coisa Zona Norte e tem também Baixada. E aí acho que você transita por esses espaços, né? Você tem a coisa do cineclube com o pessoal da Baixada, tem o samba, Zona Norte, e algumas vindas aqui pela Zona Oeste, e a educação também na Baixada. Então, fala um pouquinho para a gente desse panorama aí que você espera. Então, né, eu acho que tem uma coisa que é importante nesse sentido não só do transitar, mas de pensar outras imagens para essa cidade que foi, na realidade, consagrada, né, como uma cidade maravilhosa nessa construção do que seria uma cidade maravilhosa, que só mostra um determinado
ponto da cidade, né? Então, é uma parte muito ínfima do que essa cidade efetivamente é, do que nós somos, ela é fabulada nessas imagens, né? Cinema, enfim, fotografia. E o que eu acho importante nessa circulação é mostrar que essa cidade ela é muito plural, né? Ela é plural, ela é diversa, ela é múltipla, né? Ela tem muitas possibilidades, né? Mas principalmente também pensar a memória desses lugares pelos quais a gente passa, né? A gente às vezes fica muito encantado com com o que brilha, com o que reluz, e a gente acaba esquecendo de fotografar o que é ordinário, o que é o cotidiano, Sim. né? Então eu acho que nesses trânsitos, né, seja pelo centro da cidade ou por esses vários centros da cidade, né? Eu tenho muito fotografado o centro do Rio de Janeiro, mas as minhas passagens pela Zona Norte, pela Zona Oeste e pela própria Baixada, né? Eu sou da UERJ do Campos de Caxias, é a tentativa, né, na realidade, de tentar dar conta do que é esse ordinário da vida, sabe? O que é esse cotidiano, essa coisa micro, esse miúdo que a gente praticamente não olha porque a gente está sempre voltado para o que reluz, para o mar, né? Para essa cidade construída na imaginação, mas muito pouco valorizada, né, como um todo, enfim. Ai, que ótimo. Então, não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre o projeto, sobre a coletiva. Eu vou fazer uma passada agora, eu vou voltar em todo mundo que já tinha passado por aqui, porque a gente teve um apagão aqui, eu não sei se a gente vai ter o registro anterior, então vou registrar essas outras falas. Se você Não, tiver... eu acho assim que o mais legal dessa coletiva, uma das coisas mais bacanas é justamente essa multiplicidade de olhares e de trânsitos e as possibilidades de redes que perpassam todos nós, né? Eu acho que nós somos quase uma teia de aranha de tantas redes, mas aquela teia de aranha acolhedora que vai, né? Ou então a imagem de um casulo, né? De tantas redes a gente vai, né, criando um casulo, né? Um casulo de mulheres, mulheres negras, que são incríveis e sempre ensinam, sempre nos ensinam, né? E mais do que isso, a gente sempre se ensina mutuamente. Eu acho que, né? E eu fico muito feliz, né? De fazer parte desse lugar também. Que bom, que bom. E eu estou vendo aí o nosso quartel-general, né? A gente andou se reunindo aí antes do isolamento para poder chegar até esse momento e seguir tecendo essa teia que a Ana trouxe, né? Que é uma teia de criação, de produção, mas também uma teia de afeto, né? Que permite a nossa movimentação, a nossa caminhada. E Sim, aí eu pego essa deixa da caminhada, assim, né? Já no trauma do tempo e da queda. E deixa um beijo para todas vocês, gente. Isso. Deixa um beijo. Até mais. Fica por aí. E eu vou chamar... Não, tô aqui. Vou trazer a TT de novo. Beijo, Ana.